Esse vídeo faz parte do processo avaliativo da disciplina História da Historiografia Brasileira, ministrada pelo professor Valdeir Lopes de Araújo no curso de História da Universidade Federal de Ouro Preto, e tem por objetivo fazer uma resenha do artigo Manuel Bonfim, Pensador da História na Primeira República, da historiadora Rebeca Gontijo. Rebeca Gontijo possui graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é professora da graduação e da pós-graduação no curso de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse artigo, a autora defende a tese de que, apesar de Manuel Bonfim não ter sido considerado um historiador por seus contemporâneos, hoje é possível considerá-lo pelo menos como um pensador da história, na medida que considerarmos parte da sua obra como uma crítica historiográfica que permite conhecer as tensões e os problemas que os historiadores da Primeira República enfrentavam. O artigo está dividido em 3 partes. Na primeira parte, ela nos mostra como Manuel Bonfim concebia a ciência e a relacionava aos problemas sociais. Na segunda parte, mostra a tensão existente entre a busca de conhecimento científico imparcial e a necessidade de um posicionamento por parte dos intelectuais em relação à questão nacional. Na terceira parte, mostra a crítica historiográfica presente na obra de Manuel Bonfim. Uma vez que o artigo da Rebeca Gontijo trata de Manuel Bonfim, é importante então a gente saber quem foi ele. Bom, Manuel Bonfim foi um intelectual sergipano que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX e que escreveu, entre outras coisas, sobre psicologia, sociologia e história. É autor de uma trilogia que analisa o processo de construção da nacionalidade brasileira, constituída pelos livros O Brasil na América, O Brasil na História e O Brasil Nação. Agora sobre o texto. Na primeira parte do texto, intitulado Sobre Ciência, Paixões e Interesses, Rebeca Gontijo nos mostra que, entre os intelectuais brasileiros da virada do século XIX, a ciência era tida como o melhor meio para compreender e solucionar os problemas sociais, e que Manuel Bonfim, como um intelectual daquele período, também concebia a ciência dessa forma. Para Manuel Bonfim, a ciência era um pressuposto legítimo para apreender a realidade e curar os males sociais. Porém divergia em alguns aspectos dos seus contemporâneos. Indo de encontro com o discurso cientificista vigente na época, de que a produção científica dependia de um saber neutro e imparcial, Manuel Bonfim acreditava que a imparcialidade era algo impossível de ser atingido. Na verdade, ele acreditava que a vontade e os interesses pessoais eram o motor da pesquisa científica. Por isso, ele defendia que os cientistas deveriam expor seus interesses em relação à produção científica, porque assim seria possível identificar o cientista em relação ao objeto e saber as verdades ditas ou omitidas por ele. Já na segunda parte, intitulada Por uma História Científica e Apaixonada, Rebeca Gontijo nos fala que, durante o século XIX, com o processo de institucionalização das disciplinas, a reflexão moderna sobre a história acompanhou o processo de nascimento dos Estados Nacionais e que isso, de alguma forma, teria contribuído para a criação de uma tensão entre uma busca por conhecimento científico imparcial e a necessidade de um posicionamento dos intelectuais em relação à questão nacional. Segundo a autora, Manuel Bonfim, na obra O Brasil na História, teria se proposto a analisar as implicações dessa tensão na produção historiográfica, chegando à conclusão de que, na pretensão de serem imparciais, os historiadores teriam deturpado a história brasileira. Agora, já entrando na terceira parte do artigo, intitulado Bons e Maus Historiadores, como eu havia dito antes, Manuel Bonfim considerava que a história do Brasil havia sido deturpada. E para ele haviam 2 causas dessa deturpação, uma externa e uma interna. As causas externas da deturpação da história do Brasil para Manuel Bonfim teriam sido as influências da sociologia francesa. Manuel Bonfim acreditava que os franceses possuíam pouco rigor científico e pouca noção da realidade. Para eles, os franceses não conseguiam identificar nenhuma realidade que não fosse a deles própria. Ele critica, por exemplo, o historiador Robert Chinard, que em uma de suas obras confunde o Brasil com a Flórida e identifica Caramuru como sendo um rei com seus súditos. Para Manuel Bonfim, isso seria uma evidência da falta de noção de realidade dos franceses. Já as causas internas dessa deturpação teriam sido os historiadores que Manuel Bonfim considerava como antinacionalistas. Manuel Bonfim considerava que parte da historiografia brasileira era ilegítima e que alguns historiadores eram ilegítimos representantes da nação brasileira. Manuel Bonfim considerava, por exemplo, que Rocha Pinto era um digno súdito da Casa Bragança e que Alves Nogueira era um pró-holandês, mas para ele o exemplo máximo de historiador antinacionalista era Van Hagen. Van Hagen, que foi um historiador do Império e membro do IHGB, escreveu, entre outras obras, A História Geral do Brasil, era considerado por Manuel Bonfim como um historiador mercenário que teria entregue
nação brasileira a casa portuguesa reinante. Em oposição, Bonfim considerava um bom historiador aquele que valorizasse as tradições nacionais. Entre eles estaria Capistrano de Abreu e também Robert Souther. Robert Souther, que apesar de não ser brasileiro, era considerado por Bonfim um bom historiador por ter, segundo ele, lançado uma obra-prima que foi uma obra intitulada História do Brasil, que para Bonfim teria sido a obra que expôs o Brasil para o mundo. Agora, já caminhando para a conclusão, Rebeca Gontijo nos fala que Manuel Bonfim não foi considerado um historiador legítimo por seus contemporâneos, porque, entre outras coisas, naquele período, o uso de fontes primárias era o que legitimava uma produção historiográfica. E Manuel Bonfim escrevia apenas a partir de fontes secundárias. Isso teria deixado ele de fora desse pequeno grupo de historiadores do seu período. Assim, a autora conclui que, através de Manuel Bonfim, é possível compreender que os historiadores na Primeira República estavam submetidos a essa tensão entre uma busca de um conhecimento científico imparcial e a necessidade de um posicionamento em relação às questões nacionais. E que a legitimidade da produção científica, da produção historiográfica naquele período passava por uma pesquisa arquivística, ou seja, baseada em fontes primárias. Também nos permite saber que, para Manuel Bonfim, a legitimação da história passava por uma questão nacionalista. Uma reflexão interessante que esse artigo traz, e que para mim continua atual, é sobre saber se é possível ou não produzir um conhecimento imparcial. Na minha opinião, ainda mais no que se diz respeito à produção historiográfica, eu acredito que não dá para ser 100% imparcial, porque o que nos motiva realmente é o interesse, seja ele objetivo ou subjetivo, seja por querer ou por precisar, mas que uma vez dedicado a fazer essa pesquisa, é necessário manter uma certa crítica, para a gente não cair na armadilha de ir nas fontes buscar aquilo que legitima ou que embasa os nossos preconceitos e as nossas crenças, porque eu acredito que na pesquisa, tanto na história como na filosofia, o que a gente faz é tentar buscar a verdade, seja lá o que isso signifique, mas isso é uma discussão para outro vídeo.